Há alguns anos atrás, mais especificamente nos anos 90, surgiu uma conversa falando que escutar música clássica elevaria a inteligência, o QI das pessoas, e que ela teria muita influência no cérebro humano. Mas será que isso é mesmo verdade? No vídeo de hoje nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto e descobrir se é mesmo verdade que escutar música clássica nos deixa mais inteligente ou não. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos e sou estudante de arte clássica. E aqui nesse canal eu tenho como principal objetivo te ajudar a entender sobre arte e educar seu olhar para o belo, a conhecer boas músicas, bons pintores, boas músicas. Então aqui é um canal para a gente falar e entender sobre arte. É onde eu compartilho o que eu estudo para ajudar vocês a entender mais sobre esse assunto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me ajuda aí se inscrevendo, deixando o seu like e me conte de onde você é e de onde você está assistindo esse vídeo. E não deixe de conferir os links que eu deixo aqui na descrição, falando sobre o meu trabalho e deixando o link das minhas outras redes sociais para que vocês também possam acompanhar o meu trabalho. E se você deseja ter arte no seu cotidiano, eu tenho 2 grupos no Telegram e no WhatsApp. Os links estão aí para vocês se informarem, onde eu falo todo dia, mostro todo dia uma pintura, falando quem pintou, o ano que foi feito, a técnica que foi usada, o nome da pintura em si, e comento um pouco sobre a pintura nesses 2 canais, para vocês estarem conhecendo mais sobre arte. Mas sem mais enrolação, vamos para o assunto central desse vídeo, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante no seu conhecimento de hoje. Então, para começar falando se a música influencia a nossa inteligência ou não, se ela nos deixa mais inteligente ou não, primeiro nós vamos começar entendendo o que é inteligência. Segundo as definições de Santo Tomás, a verdadeira inteligência não é você ler vários livros, não é você saber fazer altas contas de matemática, mas sim adequar o seu intelecto à realidade. E como se dá isso? Segundo Marco Túlio Cícero, um dos maiores oradores da história, a inteligência tem 3 caminhos e cada um tem o seu nome próprio. E esses nomes vêm a ser: quando se verte para o passado, o nome é memória. E quando se verte para o presente, o nome é entendimento. E quando se verte para o futuro, o nome é providência, que está muito relacionado à virtude da prudência, à virtude de agir corretamente. Então agora, indo por partes. O primeiro caminho, que é a memória. Nós precisamos cultivar a nossa memória com boas coisas. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas ficam na nossa memória e isso faz com que a gente tenha certas atitudes aqui no presente e que vão gerar consequências para o nosso futuro. E aqui nós vamos nos voltar para as artes liberais e mais para as artes de fazer, as artes mecânicas, que são essas de pintar, tocar, desenhar, porque elas ajudam a nós desenvolvermos a nossa inteligência. E claro, observando os fatos para trás, observando a memória do passado, nós podemos perceber que os grandes homens, as grandes civilizações tinham boa arte. Como eu cito sempre como exemplo Homero, Dante, não muito longe, um pouco longe, mas a gente pode voltar no Luís de Camões, que foi um grande poeta. Os seus poemas foram tão importantes que ele desenvolveu a língua portuguesa. Então a gente nota que a arte realmente tem uma função principal, uma fundamental importância na formação de uma civilização, da personalidade das pessoas, no bom caráter e na boa moral do ser humano. Outra coisa é que a inteligência não vai vir como uma inspiração, ela é realmente um cultivo que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, para a gente colher um fruto de ter uma boa inteligência lá no futuro, é bom a gente começar desde agora a cultivar boas coisas ao nosso redor, Ler boas coisas, escutar boas coisas, e aqui cabe propriamente a música, porque essas coisas vão ajudar
com que nós tenhamos uma perspectiva melhor da realidade, a entender melhor o que está acontecendo, né? A compreender as coisas da forma que elas são, porque é nisso que se consiste a verdadeira inteligência, segundo Santo Tomás. E se nós quisermos ter inteligência, nós precisamos entender como é que isso funciona. Eu vou citar como exemplo na época da Jane Austen e até mesmo aqui no Brasil, como a gente vê nos relatos dos livros do José de Alencar, como que eram tidas as moças que eram inteligentes de fato. Ela se desenvolvia em algum instrumento, ela desenvolvia alguma habilidade na costura, bordado, aprendia novas línguas como francês. E isso porque nós, mulheres, temos uma função muito importante na sociedade, que é cuidar da educação das crianças. E isso foi dito naquele livro, O Privilégio de Ser Mulher. Então lá a autora vai falar, a Alice, como as mulheres têm essa função principal que é educar uma civilização. Porque nos primeiros anos as crianças convivem mais com a mãe. Então a mãe tendo essa boa educação, né, essa cultura com a música, com a arte, ela transmite aquilo para a criança e a criança vai crescer tendo mais visões corretas da realidade e sabendo lidar melhor com as coisas. E onde é que eu estou querendo chegar falando tudo isso? Não é para as moças trancarem dentro de casa, deixar de ver o mundo, começar só a costurar, bordar, aprender música, aprender a desenhar, mas a verdadeira inteligência também cabe encarar a realidade como ela é. Então nós estamos aqui na realidade do século XXI. Então como nós vamos poder encarar a nossa realidade de forma que ela é? Como nós vamos poder desenvolver a nossa inteligência aqui e agora? E aí que vem o que eu tanto quero destacar no âmbito da arte, que é começar a escutar as boas músicas. E aqui eu não estou falando só para um rumo, que é só para você escutar música clássica, deixar de escutar as outras coisas e viver só dentro de uma caixinha onde você só vai escutar músicas eruditas, selecionadas, mas é você saber o que você escuta, porque você vai entender que de alguma forma aquilo tem influência sobre você. Num livro publicado em 1999, que se chama Música, Inteligência e Personalidade, o autor fez uma pesquisa com jovens mesmo e descobriu como que a música influenciava o cérebro, como a música influencia a personalidade das pessoas. E ali ele descobriu que as músicas extremamente emotivas e ritmadas, com um ritmo muito evidente, resultava na personalidade dos jovens uma dificuldade deles expressarem até mesmo os próprios sentimentos. E filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates observaram que o mundo tem uma harmonia, o universo tem uma harmonia que reflete no interior do homem e que o homem compreende através da música. Vocês já se perguntaram por que as pessoas hoje em dia estão andando tão perdidas, tão sem profundidade, sem conexão com as coisas? E isso, como várias vezes eu já falei aqui no canal, em vários vídeos, praticamente todos os vídeos eu falo isso, tem muito a ver com o ambiente que nós estamos e isso tem muito a ver com a música também. Um dos primeiros sentidos que o ser humano desenvolve é o da audição. Os bebês, por exemplo, eles já conseguem sentir as músicas que eles escutam. E eles já conseguem sentir o efeito da música no cérebro. Então a gente percebe que a música realmente faz parte do íntimo do ser humano. Por exemplo, a criança recém-nascida já reconhece a voz da mãe nos 3 meses de idade. Mesmo que involuntariamente, mesmo você não querendo isso, a música vai ter influência sobre você. Engraçado que eu tô gravando isso e passa um carro e eu tocando funk. Conforme você cultiva e escuta as coisas, o que você escuta, o cérebro vai modificar a mensagem que você vai ter do mundo exterior. Além de ser capaz de alterar a sua personalidade, principalmente das crianças. Mas agora então vem a vantagem de escutar boas músicas, e aqui eu não estou me voltando só para a clássica,
é realmente boas músicas que têm significado, que têm profundidade, porque elas são capazes de expandir as capacidades do nosso cérebro. Algumas pesquisas feitas por psicólogos sugerem que escutar música realmente dê mais capacidade para o cérebro, justamente por causa desse fato de conseguir explorar diversas áreas do cérebro humano. Porque a música tem a capacidade de afetar diferentes regiões do cérebro. Então ela vai atingir a habilidade da capacidade motora, da linguagem, da audição, aí vem a coordenação motora, a linguagem, as emoções, a memória, a capacidade cognitiva do cérebro, a capacidade de raciocínio. Então, dessa forma, quando a gente está tanto escutando música quanto aprendendo música, várias partes do cérebro estão trabalhando juntas. E além disso, o nosso trato córtico espinhal é responsável por essas nossas habilidades de movicidade, dessa locomoção que a gente tem, né? Dançar, cantar, nadar. E através da música, essa região do cérebro é estimulada para se desenvolver melhor. Então é por isso que é importante crianças estarem em contato com boa música, porque isso vai ajudar elas a se desenvolverem melhor. Porque nesse livro que eu citei, o autor explica que a nossa audição também pode ser educada. E se a gente educa essa parte do cérebro de forma errada, a gente vai ter más consequências disso, né? Então, não é só essa parte da movicidade, né, na locomoção, mas também essa parte cognitiva. Por isso que as pessoas hoje em dia têm tanta dificuldade de se expressar, de se comunicar, porque a gente está rodeado de músicas ruins. E não é só isso, mas também o nosso estresse é maior. Nós percebemos que quando nós estamos em um ambiente muito barulhento, a gente tende a ficar mais estressado. E aqui falando da música clássica, né, da música erudita em si, ela tem essa capacidade de diminuir o estresse, os batimentos cardíacos e nos deixar mais calmos. Então, essa discussão de que música clássica eleva o QI, eleva a inteligência das pessoas, começou nos anos 90, como eu disse no início do vídeo, e ficou mais relacionado com a música do Mozart. Tanto que isso ficou conhecido como efeito Mozart. E isso foi tão sério que o governador do estado da Geórgia começou a distribuir CDs para as crianças recém-nascidas escutarem mais música clássica. Mas não é o fato que escutar a música clássica vai vir como um passe de mágica, você vai colocar ali nos fones de ouvido, colocar para escutar enquanto você estuda, e aí do nada você vai conseguir começar a fazer outras conexões mentais, começar a entender do nada, né, ter mais inteligência do nada. Ela não acontece dessa forma, mas é uma convivência com a música que vai te ajudar a ter mais habilidades. Também o termo música clássica está sendo usado aqui como forma de abranger todas essas músicas que nós conhecemos como eruditas. A gente sabe que o período clássico foi um tempo durante a história, assim, né? Que teve a arte clássica, a música clássica. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é que as músicas atuais não vão colaborar com esse efeito que eu destaquei, como a música tem influência com o nosso cérebro. Porque é realmente nessas músicas que tem, né, composições de mais instrumentos, que tem um raciocínio ali na música, né, que não é só uma batida, só um ritmo repetido várias vezes. E isso porque eu expliquei lá, né, que Sócrates, Platão, Aristóteles observaram que existe uma harmonia no universo e que essas músicas transmitem para nós. Então é um padrão que a gente observa não de forma consciente, mas o cérebro assimila aquilo e então vão mudando essas áreas do nosso cérebro. Não é uma coisa instantânea, é realmente algo que vai se acostumando, o cérebro vai se acostumando. E apesar da música ter essas extremas qualidades, né, não é qualquer tipo de música que a gente pode escutar, por exemplo, quando a gente estiver estudando. É bom a gente focar em músicas que estão mais focadas no piano para estudar, né? Um solo de piano. Porque essas boas músicas, né, de compositores grandes, não só Mozart como tantos outros, elas precisam ser apreciadas, precisam ser entendidas. A gente precisa entender o que está sendo transmitido ali naquela música. Então a gente precisa tirar um tempo para realmente focar só na música, não deixar ali de fundinho tocando.
Alguns momentos vai ser bom e algumas pessoas também até não vão se identificar com deixar uma música tocando de fundo e vão preferir estudar no silêncio. E não tem nada de errado nisso. Eu, por exemplo, gosto bem mais às vezes de estudar no silêncio, algum momento ou outro eu gosto de colocar uma música, mas eu aprecio realmente estudar no silêncio, eu realmente vejo mais resultado. Mas isso junto, estudar no silêncio e escutar essas músicas, né? Escutar boa música, realmente me dá um desempenho melhor, porque ela também tem essa função de ajudar a se manter mais ativo, se manter mais animado, né? A propenso a ter uma produtividade melhor. A intenção aqui não é te forçar a gostar de música clássica, mas compartilhar esse conhecimento para vocês entenderem o que está acontecendo atualmente e por que a gente se percebe tão perdido. E dá oportunidade para vocês compreenderem melhor a profundidade das coisas. E claro, você também não é obrigado a gostar de todas as músicas clássicas, né? Existem aquelas músicas que eu até hoje não compreendo, né? Que eu ainda não gosto, ainda não aprecio. Mas isso é porque cada compositor vai ter a sua personalidade e nós não somos obrigados a gostar de todos. E nem gosta de todos de primeira, então a gente vai precisar escutar uma, duas vezes até compreender o que é que aquela música significa. Então não é para nós cairmos numa vaidade intelectual, né? E achar que por escutar música clássica seremos mais inteligentes que todo o resto da população. Mas a intenção aqui realmente é unir essas coisas, né? O estudo com a apreciação da música, a apreciação da arte. Então aqui é para acontecer em conjunto e não só como individual e nós construirmos um personagem. Na verdade é para nós conhecermos e sermos também. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha acrescentado no conhecimento de vocês. Peço novamente para que deixe seu like, se inscreva aqui no canal para ajudar meu trabalho a crescer. Os comentários estão aí para quem quiser acrescentar alguma coisa, deixar um feedback aqui. Vai ser sempre muito bem-vindo. E eu também tenho playlists lá no meu Spotify que eu estou montando, mas já tem algumas lá prontas e feitas para vocês irem conhecendo, né, novas músicas, diferentes da qual vocês escutam, diferentes da que a gente conhece no geral, né, as famosas de Beethoven, de Mozart, mas a gente realmente expandir o nosso conhecimento e o nosso gosto musical. Então dê uma conferida lá nas minhas playlists do Spotify. Mas o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.